Porque, gente, se você estudar mesmo, se você botar para ler, se você for estudar a Bíblia, você vira ateu na hora. Você vira. Toda cheia de contradições, não tem sentido uma coisa com a outra, tá entendendo? Então, se fosse verdadeiramente... Bom dia! Hoje são 21 de dezembro de 2020, segunda-feira, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Mais um vídeo sobre religião. Religião, pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. Estou fazendo uma série há alguns dias, mostrando o ponto de vista do cristianismo acerca de alguns temas. Já mostrei sobre homossexualidade, masturbação, casamento, adultério, divórcio, poligamia, castidade, e agora estou mostrando a visão do cristianismo e aí sobre o primeiro mandamento que está em Êxodo capítulo 20. E estou trazendo aqui parágrafos do Catecismo da Igreja Católica Apostólica Romana. Essa série aí, com vários assuntos, a visão do cristianismo, até agora 35 vídeos. Continuarei com a série. Agora, paralelamente a essa série, vou começar aqui uma nova. Paralelamente. Vou começar aqui uma nova série sobre este maravilhoso livro com o título Nada Ortodoxa. Nada ortodoxa. E aqui uma história de renúncia à religião. E aqui uma renúncia à religião judaica, judaísmo, judeus. Quem escreveu este livro aqui foi a judia Deborah Feldman. Deborah Feldman. Aqui um fato, aqui a história real de uma judia que abandonou uma comunidade judaica nos Estados Unidos, que abandonou o esposo judeu. Então, este livro aqui é simplesmente maravilhoso. Então, é sobre este livro que vou começar aqui uma nova série. Certinho, gente? E vou explicar para este primeiro vídeo, para o primeiro vídeo da série Nada Ortodoxa, vou aqui mostrar o livro, de que se trata e como é que eu cheguei até a este livro. Certinho? Muito bem. Como eu vou aqui tratar novamente de religião, que é uma fantasia, que é uma superstição, trago novamente mais uma passagem de Sigmund Freud, o pai da psicanálise. E aqui seu livro, O Futuro de uma Ilusão. A ilusão a que se refere Freud é a religião. Este livro aqui foi publicado em 1927, há quase um século. Freud foi judeu e ateu. Judeu e ateu. Na página 117, vejamos mais um trecho de Freud sobre a religião, as doutrinas religiosas. Acompanhe aí o que ele diz. Não precisamos nos espantar muito acerca da debilidade intelectual de quem uma vez tenha se obrigado a aceitar todos os absurdos que as doutrinas religiosas lhe apresentaram, sem crítica e mesmo sem observar as contradições entre elas. Bem, mas não temos outro meio para dominar nossos impulsos, senão a nossa inteligência. Fecha aspas aí. O Freud está dizendo que nós não devemos nos espantar muito diante da debilidade intelectual de uma pessoa religiosa. Ele diz aí que não precisamos ficar espantados diante da debilidade intelectual das pessoas religiosas. E por quê? Porque a pessoa religiosa, ela aceita todos os absurdos
que as doutrinas religiosas apresentam. Então, uma pessoa religiosa, ela aceita os absurdos que as doutrinas religiosas, cada uma apresenta. Cada uma apresenta suas doutrinas. Então, o Freud diz que o homem religioso, ele aceita, como uma criança, ele aceita os absurdos, porque ele está envolvido no sagrado. E ele aceita esses absurdos sem crítica, e mesmo sem observar as contradições entre essas afirmações. Então, o Freud diz que nós não devemos ficar espantados diante da debilidade intelectual de uma pessoa religiosa, porque, lamentavelmente, o sagrado, ele anula a capacidade de raciocínio de uma pessoa. E diz o Freud aí no final, que não existe meio algum, além da nossa inteligência, para dominar nossos impulsos. Devemos usar apenas a nossa inteligência. E a nossa inteligência, ela não aceita absurdos que são propagados por doutrinas religiosas. A inteligência não aceita isso. Esses absurdos que são propagados por doutrinas religiosas. Então o Freud dá esse conselho. Não precisamos nos espantar muito acerca da debilidade intelectual das pessoas que aceitam aí os absurdos propagados pelas doutrinas religiosas. Nós não devemos ficar espantados com isso, porque é a realidade. O homem religioso, ele se apoia em doutrinas religiosas com todos os seus absurdos. O homem religioso, ele não faz a comparação, ele não faz a crítica por causa do sagrado. E aí ele acredita nessas aberrações que são propagadas pelas doutrinas religiosas. E é o que veremos ao longo dessa série aqui. Uma judia se rebelando contra sua doutrina religiosa, o judaísmo, que está na Bíblia. Que está na Bíblia. É bom que as pessoas saibam que a Bíblia não é um livro nosso. É um livro, na verdade, dos judeus. A Bíblia é um livro dos judeus. O que está na Bíblia é cultura judaica. Os hebreus, os judeus. O que está na Bíblia, na verdade, é isso aí. O Deus da Bíblia não é um Deus dos brasileiros, é um Deus dos judeus. Se você pega a Bíblia, mesmo a Bíblia cristã, você tem ali o Novo Testamento com os cristãos. O povo ali do Novo Testamento, a sociedade ali era judaica, judeus. E com mais força ainda no Velho Testamento, que não é velho para os judeus. Então, a Bíblia não é um conjunto de livros brasileiro. Ela veio para cá, trazida pelos portugueses. Na verdade, a Bíblia é do mundo dos judeus. O Deus que os cristãos adoram aqui no Brasil, lamentavelmente, é o Deus criado pelos judeus. É o Deus criado pelos hebreus, que está na Bíblia. Na verdade, não é nossa a Bíblia. Não faz parte de nossa cultura. Foi trazida para cá. Ela não nasceu em terra que chamamos hoje de Brasil. Entendeu? É tudo estrangeiro. O Deus da Bíblia, que os cristãos adoram, é o Deus criado pelos hebreus. É o Deus dos judeus. É o Deus de Israel. É simples entender isso. Então eu vou começar aqui uma série maravilhosa sobre este livro aqui. Se você aí está assistindo a este vídeo agora, neste momento, se você gosta do assunto religião, você não pode deixar de ver essa minissérie na Netflix. Assista. Repito,
apenas 4 episódios, 4 capítulos. Uma minissérie, mini pequena. Uma série pequena. Assista. Se você tem interesse pelo assunto, você não pode deixar de assistir a essa série, porque trata de religião. E principalmente, compre o livro que aqui está. Este livro comprei agora, há um mês, por causa da minissérie. Assisti a minissérie e aí descobri o livro. Comprei o livro, já li este livro por 3 vezes, com várias anotações. E vou lê-lo daqui a uns 5 dias, pela 4ª vez. É assim que se estuda um assunto. Então, se você tem gosto pelo assunto religião, a compra deste livro aqui, Nada Ortodoxa, uma história de renúncia à religião, de Deborah Feldman, este livro aqui não pode faltar em sua biblioteca. Compre este livro, leia este livro, estude este livro. Por que ele é muito importante? Porque trata de religião, de uma religião, judaísmo, que está na Bíblia, os costumes bíblicos horríveis, aqui por uma sociedade judaica, os judeus assídicos. Então, você aqui, com este livro, você tem material que mostra o dia a dia numa sociedade judaica. Hoje, você vai ter uma visão dos costumes e costumes horríveis que você verá. Você vai ter uma noção exata desses costumes que são praticados ainda hoje por uma comunidade judaica, os judeus assídicos. Entendeu? Nenhum livro, veja bem, nenhum livro vai dar a você o retrato tão fiel dos costumes de uma sociedade judaica quanto este livro aqui. Nenhum livro, por mais didático que ele seja. Aqui é uma judia. Ela nasceu, a Deborah Feldman, ela nasceu numa sociedade judaica, lá nos Estados Unidos, no bairro do Brooklyn, um distrito de Nova York. Então ela nasceu numa sociedade judaica, ela é judia. Então ela abandonou a sociedade dela, judaica, abandonou o esposo, levando o filho dela, não aguentou mais aqueles costumes dos judeus, que estão muitos na Bíblia, costumes horríveis que você verá aqui, que eu sempre falo em meus vídeos. Então ela não aguentou isso, não suportou essa vida tão infeliz. Então ela abandonou a Deborah Feldman, abandonou essa vida. Então ela, que nasceu numa sociedade judaica e que saiu dela com 23 anos de idade, casada com um judeu e com um filhinho já, veja, ela deixou a sociedade judaica com 23 anos de idade. Então aqui ela descreve, ela narra aqui e faz a descrição de inúmeros costumes do povo lá judeu, da sociedade assídica, entendeu? Então você não vai conseguir em livro algum os costumes que são praticados até hoje lá na sociedade judaica assídica. Nenhum livro fornece isso a você, nenhum livro. Este aqui é simplesmente maravilhoso. Então, muito bem, cheguei a este livro por meio da minissérie Nada Ortodoxa, na Netflix. E a capa deste livro aqui não é esta que você está vendo aqui. Eu vou explicar. A capa, na verdade, não é esta. Veja aqui, ó. Eu vou retirar. Veja bem. Este livro foi publicado agora, hein? Setembro, há 3 meses. Coisa nova. Olha aqui. A capa do livro é esta aqui. A capa do livro, vou logo explicando, é esta aqui. Deborah Feldman, que é a escritora, que mora hoje em Berlim, na Alemanha. Deborah Feldman, Nada
ortodoxa. E aqui está, uma história de renúncia à religião. Certinho? A capa do livro é esta aqui. Agora, por que eu comprei este livro? Já o li por 3 vezes. E por que a capa veio isso aqui na capa? Por quê? Porque isso aqui é uma questão de marketing para vender o livro, para atrair a atenção das pessoas. Porque, como existe a minissérie, que ficou famosa na Netflix, Nada Ortodoxa. Como existe esta minissérie, então eles colocaram aqui, na capa do livro, aqui ó, o logotipo da Netflix, aqui ó, Netflix, uma série original Netflix. Então eles colocaram isto aqui na capa para atrair o público, porque muita gente conhece isto aqui por meio da minissérie Nada Ortodoxa. E aqui na capa não é a Deborah Feldman que está aqui. Aqui na capa é a atriz israelense chamada Shira Haas. Shira Haas. Essa atriz aqui israelense, ela trabalha na minissérie e é a personagem mais importante da minissérie. Ela interpreta aqui a Deborah Feldman, entendeu? Então aqui na capa, a jovem atriz israelense, a Shira Haas, que faz o papel da Deborah Feldman na minissérie, entendeu? Então isso aqui é apenas para atrair o público, para facilitar a venda do livro, certinho? Mas a capa do livro é esta aqui, Deborah Feldman. E vou mostrar ainda a Deborah Feldman para que vocês a conheçam. Até uma foto dela que está aqui, ó. Hoje aqui ela morando em Berlim, lá na Alemanha. Aqui é a Deborah Feldman, escritora judia. Então aqui vamos lá. Deborah Feldman e o título Nada Ortodoxa. Uma história de renúncia à religião. Então, veja bem, por que aqui o título Nada Ortodoxa? Por quê? Muito bem, vamos entender aqui o significado da palavra. Vejamos o título aqui do livro, Nada Ortodoxa. Nada Ortodoxa. Nada, essa palavra aí, todo mundo sabe o significado, não é? O que significa nada? Essa aí não traz, assim, dúvida alguma. Agora, a palavra ortodoxa, o que significa isso? Muitas pessoas não sabem. Ortodoxa, o que significa isso? Então vamos lá. Palavra ortodoxa da língua portuguesa. Essa palavra aí é formada por 2 radicais gregos. O primeiro, ortos, ou ortos. E o segundo, doxa. Então você tem aí ortos mais doxa, forma ortodoxa. Então vejamos, o que significa o radical grego ortos, ou ortos? O que significa? O que ele quer dizer? Ele significa o correto. O correto. É por isso que aparece na palavra veja aí, ortografia. Ortó, correto. Grafia, escrita. Então, ortografia significa a grafia correta. Então, ortos, radical grego, português aí, orto. E doxa, o que significa doxa? Doxa significa doutrina. Então, ortodoxa significa a doutrina correta. Entendeu? Ortos, correto. Correta. Doxa, doutrina. Então, ortodoxa, a doutrina correta. Cada religião, hoje nós temos 10.000 religiões aí no planeta Terra. 10.000 religiões.
Cada religião vê sua doutrina como a correta, certinho? Então, ortodoxa significa a doutrina correta. E cada religião vê sua doutrina correta. A mesma coisa aqui em relação aos judeus. Então veja, nada ortodoxa. Está dizendo aqui o título do livro que essa judia aqui, a Deborah Feldman, a escritora que escreveu o livro, ela nada tinha a ver, mesmo sendo judia, viveu durante 23 anos de sua vida na sociedade judaica dos assídicos. Então, mesmo sendo uma judia, ela não estava nem aí para aquela doutrina correta, segundo a visão dos judeus assídicos, entendeu? Daí o título, que a Deborah Feldman, a judia, nada tinha, veja aí, ó, ela nada de ortodoxia, nada ortodoxa, ela contrária àquela doutrina que os judeus assídicos veem como a doutrina correta. Então isso significa isso aí o título, nada ortodoxa. Muito bem, então aqui, gente, para quem, volta aqui a falar, para quem gosta de religião, este livro aqui, ele é imprescindível, porque apresenta os costumes atuais, costumes seguidos por uma sociedade judaica e costumes que estão na Bíblia. Na Bíblia, principalmente na Bíblia hebraica deles, Velho Testamento, que não é velho para os judeus, e na Bíblia cristã, mesmo com o Novo Testamento, porque o Novo Testamento é texto cristão, só que os cristãos eram judeus. Eles viviam também numa sociedade judaica. Então a Bíblia é dos judeus. O Deus da Bíblia é o Deus de Israel, dos judeus, e não dos brasileiros, e não dos norte-americanos, etc. Isso aí é que foi depois veiculado. Mas na verdade, o homem hebreu criou o Deus dele. O homem hebreu criou seu Deus, mais um Deus, o Deus Javé, que é o Deus da Bíblia. A Bíblia, repito, não é um livro nosso. Não é um livro genuinamente brasileiro. Foi trazido para cá pelos portugueses. É um livro estrangeiro. Entendeu? Então veja, este livro aqui, repito, você tem que comprar. Se você gosta do assunto religião, você deve comprar este livro aqui. Porque ele apresenta os costumes da sociedade judaica, de uma sociedade judaica, os judeus assídicos, de forma impecável. Você não encontra em livro algum os costumes aqui trazidos pela judia Deborah Feldman, porque ela vivenciou, ela nasceu numa sociedade judaica, numa sociedade judia. Ela viveu até os 23 anos e não aguentou. Deixou a sociedade e saiu dela com seu filho. Então veja aqui, para este primeiro vídeo, estou apenas apresentando o livro e dizendo porquê, como é que eu cheguei a ele, pela minissérie na Netflix. Pois bem, então só aqui uma observação para terminar este primeiro vídeo. Depois começaremos com o segundo vídeo. E vou mostrar aqui ao longo da série o que ela diz aqui sobre os costumes que ela vivenciou como judia. Então aqui quero trazer duas observações aqui que são importantes. Você aí que está assistindo a este vídeo neste momento, assista a essa minissérie, apenas com 4 episódios. Em uma tarde você assiste a minissérie por completo. Eu já vi por 3 vezes e depois repetirei mais ainda. Então muito bem. Mas eu quero dizer a você que essa minissérie, ela é inspirada neste livro aqui. Até a Deborah Feldman participou da produção desta série. Ela acompanhando ali os atores e atrizes, a Deborah Feldman. Então veja, duas observações aqui em relação às diferenças. A minissérie, ela é inspirada neste livro aqui. Inspirada, veja o adjetivo. Por que inspirada? Porque ela não retrata fielmente o que aconteceu aqui na vida real. Ela não retrata ao pé da letra. Há mudanças na série.
em relação ao livro, entendeu? Há mudanças na série, é por isso que ela é inspirada. Ela não representa fielmente tudo o que aconteceu na verdade. Há mudanças na minissérie, e vou aqui trazer duas para que você entenda. Lá na minissérie, quando a judia Deborah Feldman, ela deixa o marido judeu, lá na Sociedade dos Judeus Assídicos, no Brooklyn, um distrito de Nova York, nos Estados Unidos, quando ela deixa o marido e a sociedade judaica, ela, na série, ela sai grávida de lá e vai para Berlim, na Alemanha. Isso na série, entendeu? Ela deixa o marido, abandona a sociedade judaica e sai grávida em direção a Berlim, na Alemanha. É o que a minissérie mostra. Só que, na verdade, isso não ocorreu. Na verdade, é o contrário. Quando a Deborah Feldman abandona o marido, a sociedade judaica dos assídicos, ela ali já leva o filho dela, porque ela já havia parido o filho. Ela havia convivido com o marido judeu e com o filho. Então, quando ela sai da sociedade judaica do Brooklyn, uma parte ali do bairro Williamsburg, ela sai dali, ela leva o filho dela. Na realidade, é isso aí. Ela sai com o filho. Na série, ela sai grávida. Viu aí a diferença entre a minissérie e a vida real? E outra diferença também, em relação a isso. Quando ela sai, a Deborah Feldman, ela sai na minissérie. Quando ela sai grávida, ela abandona o marido, grávida, ela vai para Berlim, na Alemanha, direto. Isso não ocorreu. Viu aí a diferença? Outra diferença. Na realidade, quando ela sai de Williamsburg, no Brooklyn, Nova York, Estados Unidos, quando ela sai dali, levando o filho dela na vida real, que já existia, ela já havia parido a criança, ela leva o filho dela e vai para outro bairro dos Estados Unidos. Ela abandonou o Brooklyn, ali onde vivia com a comunidade judaica assídica. Entendeu? Na vida real, ela abandona o marido, a sociedade judaica, mas continua nos Estados Unidos. Na série é diferente. Ela sai de Williamsburg, no Brooklyn, Estados Unidos, e vai direto para Berlim. Isso não ocorreu. Ela só foi para Berlim muito tempo depois, e hoje ela mora em Berlim. Então, este é o primeiro vídeo, preparando você, vou mostrando aqui vários costumes absurdos que são cumpridos pelos judeus e que estão na Bíblia. Costumes absurdos. Ela aqui, a Deborah Feldman, não aguentou um mundo de inferioridade da mulher que está na Bíblia e aqui reproduzido ainda hoje pelos judeus. Repito, no fundo, a Bíblia é apenas um conjunto de livros do mundo judeu. O Deus hebreu criado pelos hebreus é o Deus dos judeus, é o Deus de Israel. Os cristãos é que arrumaram essa confusão, colocando o Deus como um Deus universal. Não, o Deus da Bíblia é dos judeus. A Bíblia é dos judeus. Até mesmo, repito, a Bíblia cristã, trazendo o Novo Testamento, que é texto cristão. Mas os cristãos eram judeus. O próprio Jesus, das narrativas lendárias do Novo Testamento, era o quê? Judeu. Judeu. Então, quando um cristão adora o Deus da Bíblia, está adorando um Deus criado pelos judeus. Simplesmente isso. E que foi trazido para cá em abril de 1500 pelos portugueses. É simples entender isso. Então aí, o primeiro vídeo. E vou mostrar aqui para terminar, só para você ter uma ideia. Algumas fotos aí, veja. A Deborah Feldman, olha aí. Ela numa entrevista já distante, ó, da sociedade judaica, dos judeus assídicos. Ela aí numa entrevista,
falando sobre a vida dela no mundo judeu. A segunda foto aí, você vê a Deborah Feldman aí com uma roupa aberta, mostrando aí um pouco do corpo dela, o que era impossível de fazer quando ela era judia, proibida de mostrar o corpo, uma aberração total. Isso é a religião, gente. Então aí ela está livre hoje. Ela aí, numa roupa aberta, mostrando um pouco de seu corpo. E na foto aí ao lado, à esquerda dela, ela, quando vivia com o marido judeu, numa sociedade judaica, ela, o marido e o filhinho dela. Viu aí na foto? E veja hoje como ela está aí, vestida. Antes, quando ela pertencia à sociedade judaica, vivia com o corpo fechado, não mostrava nada. Você vê, reduzindo aí a visão de seu próprio corpo. Hoje ela está livre. Ela está livre porque saiu da religião que a aprisionava, que a maltratava. Na terceira foto aí, veja, ela feliz aí tomando um café. Aí na quarta foto, veja a atriz, veja aí, a atriz Shira Haas, a atriz israelense, que interpretou aí a Deborah Feldman na minissérie com 4 capítulos da Netflix. Veja aí a Shira Haas, grande atriz. Ela aí fez uma interpretação maravilhosa. Então aí a Shira Haas está em Berlim, filmando ali. E na quinta foto, vejamos aí, novamente a atriz, ao lado de um ator, do ator que interpretou o esposo da Deborah Feldman, entendeu? Aí a foto, a atriz israelense, ao lado do ator que interpretou aí o esposo judeu da Deborah Feldman. E a última foto, a Deborah Feldman aí, já em um mundo evoluído, na Alemanha, ela aí ao lado da Shira Haas, da atriz, e aí conversando amigavelmente. E veja aí a modernidade aí da Deborah Feldman. Outro mundo, abandonou o mundo da religião judaica, ela diz aí no livro. Ela é uma judia, isso aí ninguém tira. Biologicamente ela é uma judia. Só que ela abandonou o judaísmo, a religião. Todos os costumes daquela sociedade, costumes que aprisionam, costumes que alienam. Uma vida horrível que você verá ao longo dessa série aqui. Entendeu? Então, mais um vídeo e muito obrigado.